Fala aí, seus desenheiros, como vocês estão? Eu sou o Rubens Scarelli e sejam muito bem-vindos à live do Ruski. Eu sou ilustrador profissional, estou aqui para ajudar vocês a se tornarem também ilustradores desejados no mercado da ilustração vetorial. Então, o assunto de hoje é: por que você precisa aprender Illustrator? Por que será? Porque o Illustrator é uma ferramenta que você deve aprender, né? Para quem não sabe, né? Claro. Por que fazer arte final no Illustrator? Por que essa ferramenta está se tornando uma das principais ferramentas de ilustração, uma das principais ferramentas do ilustrador profissional? Como vocês sabem, as coisas vão mudando de tempos em tempos, né? A ilustração que antes era destinada a uma mídia, e agora estão aumentando as mídias aí, e a demanda por ilustradores vem crescendo cada vez mais. Então, o Illustrator, ele acabou se tornando, né, a ilustração vetorial, acabou se tornando um nicho desejado pelos clientes, tá? Por causa da versatilidade do programa, por causa da versatilidade do vetor. Você pode ampliar, pode esticar, pode puxar daqui, puxar dali, né? Camadas, trabalha com camadas, pode recortar, mudar a cor facilmente. Então, ele se tornou uma das principais ferramentas para se trabalhar hoje. Mas o que acontece? Não existe muitos ilustradores de qualidade trabalhando com Illustrator. Não vamos dizer que não existe, existe, mas o mercado ele ainda está precisando de mais ilustradores de vetorial, tá? Muito mais do que o bitmap hoje em dia, tá? Mesmo porque quem geralmente trabalha com vetor, também pode fazer ali as suas, né? Pôr uns efeitos também no Photoshop, pode usar, né? Então, vamos pensar assim, os dois tipos de ilustração, eles podem também, né, se cruzarem ali. Por exemplo, você faz uma ilustração no Illustrator e coloca efeito no Photoshop. Ou você faz alguma coisa no Photoshop e converte para vetor. Só que assim, eu recomendo, né, quem trabalha com vetor, quem vai entregar o trabalho em vetor, já faz tudo no Illustrator mesmo, tá? Vai facilitar muito mais a sua vida. A não ser que você realmente, né, ou o cliente peça para colocar algumas coisas a mais ali. Só que tem aquele problema, né? Quando você faz a ilustração, você converte ele para bitmap e depois aquilo você tem que manter aquele tamanho. E é aí que entra uma das maiores versatilidades do Illustrator, que é o tamanho dele. Você pode fazer um íconezinho, e daquele íconezinho você pode fazer um painel para um prédio todo, né? Você não perde nada, zero de qualidade, não perde nada. Já o bitmap, se você faz ele pequeno, você não vai poder aumentar, porque ele vai estourar tudo, né? Vai pixelizar e vai ficar feio o trabalho. Então, por isso que hoje em dia se usa muito a arte em vetor. E da mesma forma, né? A imagem grande também é a imagem pequena. A imagem pequena também é legal você fazer no vetor. Você pode, por exemplo, fazer alguma coisa para celular, por exemplo, vamos dizer assim, né? Existe hoje em dia, está se usando muito ilustração em programas de celular, por exemplo. Então, você faz a ilustração e você pode reduzir sem perder qualidade, sem perder o traço, sem ficar aquele aspecto borrado da ilustração. Mas também por causa da qualidade nos traços que a gente consegue no Illustrator. O modo que você trabalha com ele, que você tem muito mais controle sobre o seu traço
e sobre os efeitos em geral, tá? Ele é muito versátil para isso também. Então, eu também dou aula, né? Também dou aula de Illustrator. Eu ensino as pessoas a fazerem exatamente como eu faço as minhas ilustrações, tá? Então, eu entrego todo o ouro lá no meu curso, tá bom? E aqui a gente também mostra algumas coisinhas, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar algumas ilustrações minhas e a gente vai falar por que eu fiz no vetor aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a primeira aqui. Essa aqui é uma ilustração que eu quero mostrar para vocês mais pela qualidade da ilustração, pela qualidade do traço, tá bom? Essa ilustração aqui, ó, como vocês podem ver, tem muitos detalhes e olha como esse traço ele é, né? Bem perfeito, é bem lisinho. Muita gente fala, eu não curto muito o vetor porque é muito lisinho, mas também dá para fazer ilustrações, né, que não sejam tão lisas assim. Mas olha a qualidade que eu consigo aqui com o vetor, que eu dificilmente conseguiria com o bitmap. Tá? Eu tenho muito mais controle sobre essas curvas, sobre esses traços, tá? Sobre a distância que eu consigo de um traço para outro. E você trabalhando, você aprendendo a trabalhar corretamente com ele, ele se torna bastante rápido também, bastante produtivo, tá? Esses traços aqui, olha, perfeitinho, tá? E você vê tudo na mesma distância, tudo certinho. Então, muitos clientes também apreciam isso, tá? Eles apreciam essa qualidade que eu consigo aqui no Illustrator. E é por isso, né, que eu acabo tendo bastante cliente, bastante trabalho. Dá para fazer, por exemplo, quadrinhos com Illustrator? Dá também, tá? Não é recomendável, né? Mas você consegue fazer coisas legais com Illustrator, tá? Esse aqui até tá meio simples, até, para as coisas, do jeito que eu já desenhei quadrinho, então ele tinha muito mais traço, mas eu gosto também desse coisa um pouquinho mais clean aqui. E eu coloquei aqui também esses halftones, tá? Que é um efeito que eu consigo aqui através de um plugin, tá? Então, além de tudo, o Illustrator também é possível você colocar uns plugins para fazer umas coisas bem legais, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui. Eu venho aqui. Eu tenho aqui os halftones e eu consigo fazer aqui, ó, nuance aqui com halftone, ó. É bem gostoso de trabalhar e bem simples. Só que você precisa ter o plugin, tá? Para fazer isso aqui. Eu tenho tanto esse halftone preto, eu posso trocar de cor também. Colocar um branco, por exemplo. Então dá para fazer uns efeitos bem legais aqui, ó. Legal? E esse rosto aqui, ó, eu fiz ele inteiramente no Illustrator, né? Nem fiz ele com lápis, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Fiz isso aqui mesmo para mostrar que é possível desenhar diretamente no Illustrator e ainda usando formas geométricas, tá? Aqui está o passo a passo, como eu fiz, até chegar a isso aqui, ó. E aqui eu apliquei o efeito de halftone. Só para você ver como existem muitas possibilidades de trabalhar com Illustrator. Esse aqui eu trabalhei bastante com gradiente, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tem bastante gradiente. Eu consigo esses efeitos aqui, olha, tá? Tudo camada de gradiente aqui. Então dá para fazer também um semi-realismo. E se você caprichar um pouquinho mais, aí sai um realismo mesmo, tá? Se você não quiser colocar traço, por exemplo. Esses traços aqui tira bastante do realismo da coisa, tá? Ó. Outra coisa legal também no Illustrator é você, por exemplo, poder mudar
as cores facilmente, tá? Por exemplo, eu quero escurecer esse fundo aqui, escureceu todos os traços do personagem. Eu seleciono tudo, clico nesse botãozinho aqui, ó, e acho aqui essa cor mais escura. E depois é só escurecer. E ele faz isso em tempo real, ó. Então, o Illustrator acaba se tornando uma ferramenta muito legal e muito produtiva de se trabalhar. Olha aí, já subiu bastante aqui a ilustração. Olha a qualidade do traço. Ó. Como você consegue trabalhar rápido fazendo os traços, você consegue colocar mais detalhes também. Você vê que aqui tem ó, uma luz, sombra, tem degradê. Eu já consegui um efeito degradê aqui, que eu curti, ó. Essa ilustração aqui, na verdade, são stickers, tá? Então, eu acabei montando como se fosse um mock-up aqui, né? Mesmo para mostrar um pouco dos stickers. Mas o legal do Illustrator é que você pode, né? Fazer tudo camado, olha. Tudo isso aqui separado, ó. E depois eu peço para a empresa fazer o sticker para mim. Olha esse Godzilla aqui. Vou arrastar ele para cá. E ele está com uma máscara aqui, ó. Se eu liberar a máscara aqui, você vê ele inteiro. Ó. E todos os outros personagens aqui também, ó. Então depois eu separo tudo e cada um vira um sticker para mim vender nas lojinhas de POD. Mas para ficar mais bacaninha, eu acabei fazendo o fundo dele, fiz esses prédios todos. Tudo no Illustrator, tudo... Aqui eu usei a ferramenta 3D dele, tá? Para fazer esses prédios aqui. Então ele tem aqui uma grade de perspectiva aqui, ó. Que dá para fazer isso aqui facinho também. E você pode trabalhar com máscara, ó, tudo isso aqui, ó, tudo com máscara aqui, ó. Você vê que se eu mudar aqui para aramado, você vê todo o vetor aqui, ó. Mas quando eu tiro, você não vê essa parte aqui. Super fácil de trabalhar com ele. Esse aqui é uma ilustração antiga, tá? E já foi premiado até na Europa, isso daqui. Tá? Mas o legal que eu curto nessa ilustração é a tipografia, tá? Trabalhar com tipografia é bem legal também de fazer no Illustrator. Né? Você consegue uns efeitos bacanas. Esse aqui até está bastante simples, mas o resultado acaba sendo bem legal. E foi uma estampa de camiseta que foi bem vendido lá na Europa, tá? Foi num site francês, mas vendido para a Europa toda. Essa daqui é uma ilustração mais trabalhada, mas toda feita também no Illustrator. Então, mais para você ver a possibilidade de se trabalhar, como é legal você trabalhar e fazer coisas legais, tá? No Illustrator. Tá? Aqui eu saí um pouco da minha zona de conforto de fazer cartoon, tá? Mas é uma coisa que eu curto fazer também. É um pouquinho mais realista. Essa daqui deu bastante trabalho. Mas sabe quando você faz uma ilustração mais para mostrar para você mesmo que você consegue fazer? Foi o que aconteceu com essa ilustração aqui. Também vendi como estampa de camiseta e como pôster também. Aqui eu trabalhei bastante com pincel aqui, ó. Todos esses pelinhos aqui foram feitos com pincel. E você consegue efeitos legais, ó. Também é uma ilustração para camiseta, inclusive eu estou usando ela aqui hoje. Essa aqui é uma ilustração para uma embalagem, tá? Também fugiu bastante do que eu faço, mas olha o acabamento que eu consigo aqui. Esse cliente, eu fiz muito trabalho para ele, não esse cliente aqui, mas a agência que faz as embalagens, eu fiz muita coisa para eles. Virou essa embalagem aqui. Depois a gente mudou a cor, tá?
porque tinha que combinar mais, como o sabor dele era de limão, a gente mudou aqui para um tom mais esverdeado. Essa daqui também é uma ilustração que eu fiz para uma cerveja, tá? Isso aqui foi um rótulo de cerveja, é mais mesmo para mostrar a qualidade do trabalho. E esse cliente aqui é o mesmo que acabou fazendo esse daqui, tá? Quer dizer, a mesma agência. É uma agência que só trabalha com embalagens, tá? Eles só fazem embalagem, lá dos Estados Unidos. Esse daqui é uma cerveja, esse daqui para esse suplemento aqui, tá? Bom, essas são todas as artes que eu queria mostrar para vocês. Ok? Vamos responder. Vamos ver quem perguntou aqui, que eu só estava vendo a minha tela, né? Agora eu vou ver o que vocês estão falando aqui. Por que causa estranheza em sair de uma plataforma de ilustração para outra? Você fala assim, sair do programa mesmo? Por exemplo, você trabalha com bitmap, de repente começa a trabalhar com vetor, seria isso? No meu caso, eu estou tendo dificuldades para me acostumar com o Illustrator. Mas, Francisco, isso é comum, tá? Isso é comum. Isso acontece com todo mundo. Por exemplo, quem trabalha com Corel e de repente vai para o Illustrator de uma vez, ele acha que não, que o Corel que é melhor, que o Corel que é mais tem mais coisa, tem mais recurso. E não, é que existe sim uma diferença, tá? Você vai apanhar um pouquinho no começo, mas eu garanto para você que quando você se acostumar, você não vai querer outro. É mais ou menos assim, por exemplo, no meu caso, que né, você começa a trabalhar no Windows, de repente você começa a trabalhar com o Mac. Aí as pessoas falam, mas o Windows tem mais coisas, o Windows isso, aquilo. Mas você acaba se acostumando tanto com aquilo que depois você acha que o outro não é bom. E o mesmo acontece com o Illustrator. Tá? E essa dificuldade é normal. É normal. Não, o que você não pode, Francisco, é se abater, tá? Você não pode achar que você não vai conseguir aprender. Eu garanto para você, depois que você aprender, você vai ver como a curva de aprendizado, né, vai lá para baixo, tá? A subida, né, sempre... Eu também apanhei no começo. Eu trabalhava com Photoshop só fazia coisa no Photoshop. E, de repente, tive que começar a fazer no Illustrator, e o que é pior, não tinha ninguém para ajudar. Eu não conhecia ninguém que mexesse com Illustrator, cara. Foi assim, foi uma surra mesmo, sabe? Foi uma surra. Então, Francisco, é bem legal. Você que já está você já manja de bitmap, você ir para o Illustrator, você vai ver que vai crescer bem mais o seu leque de possibilidades, tá? Então, de repente um cliente precisa de um tipo de ilustração que só o vetor pode entregar, você já sabe. Se ele precisa de um que é bitmap, você também já sabe. Então, você já tem os dois mundos. Então, isso é muito importante. O que eu sempre falo, né? Eu vejo mesmo pelos meus alunos. Tem muita gente ali que é designer, cursa designer ou já cursou design e quer ser ilustrador e quer passar para o lado dos ilustradores. Aquilo que você estudou de design não é perdido, né? Porque o designer e a ilustração, eles caminham juntos também. Então, você vai saber, quando um cliente precisar de alguma coisa que precise de designer e ilustração, você já sabe os dois. Então, você já tem o melhor dos mundos. Eu já fiz aqui live, inclusive eu convidei um dos alunos aí, que é o Quinelato, a gente fez a live falando sobre a importância de você, hoje em dia, né, o ilustrador moderno também conhecer sobre design. É muito importante e é muito rentável, tá? Porque muitas vezes, além da ilustração, às vezes você tem que fazer outra coisa para o cliente. Eu faço muito, além da ilustração, às vezes eu tenho que fazer o lettering também, ou de um capa de um livro, por exemplo. É muito legal você também fazer esse serviço para o cliente. Você vai fidelizar ele muito mais, vai ser muito melhor
tanto para ele quanto para você. E você também vai poder cobrar mais, né? Já que você tem isso. Então, Francisco, se você já manja de bitmap, você vai manjar de mais uma coisa, cara. Se você, por exemplo, quiser depois fazer um 3D, você vai manjar de mais uma coisa. Então, você só está agregando coisa no teu currículo. Tá? E isso é muito importante. Então, continua com a gente, que você vai sair fera no vetor também, tá bom? Versatilidade é um diferencial. Já ouvi de outros profissionais. É isso mesmo, cara. Tá? Ouça quanto mais ilustradores profissionais possível. Isso que eu sempre falo, tá? Eu falo aqui para as pessoas, às vezes, tente conhecer um pouco do mundo do ilustrador. Né? Se você tem alguma dúvida sobre ilustração, sobre a profissão, pergunta, porque tem muito ilustrador aí, gente boa, que te responde, tá? Ele vai lá e te responde. Você faz uma pergunta para ele no Instagram, por exemplo, o cara vai lá e responde na boa, tá? Porque ele gosta. É a paixão dele. Nada mais legal do que você falar sobre a sua paixão. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês, senão eu não estaria, estivesse falando de outra coisa, tá? Não estaria falando, não estaria aqui conversando com vocês. Então, Francisco, eu sei que às vezes a gente também é aquela correria, né, do dia a dia. Às vezes você tem uma outra profissão, eu acho no seu caso assim. Tem uma outra profissão, às vezes você, sei lá, chega muito cansado em casa e às vezes não dá vontade de fazer, né? Mas é muito importante que você faça, já que você quer sair desse mundo, né? Essa correria, ou fazer um trabalho, trabalhar em um lugar que você não curte, tá? Pelo amor de Deus, eu acho que se eu seguisse os conselhos do meu pai, por exemplo, eu seria um cara infeliz, um dos caras mais infelizes do mundo. Para ele preferiria que eu fosse trabalhar de servente de pedreiro do que de ilustrador. E se eu seguisse o que ele fala, hoje em dia, seria um cara frustrado, tá? Eu nem quero pensar nisso, pelo amor de Deus. Então, se você tem esse sonho, quem tem esse sonho de ser ilustrador, não fique olhando, por exemplo, idade, não fique olhando se você tem um equipamento ou se você não sabe se você desenha bem ou o que os clientes vão pensar do meu desenho, tá? Você só vai descobrir isso se você sair da sua zona de conforto, se você mostrar o que você realmente faz. Se não for assim, quem que vai saber que você desenha, né? Quem vai saber que você quer ser um ilustrador? Então você tem que mostrar o que você sabe fazer. E se você manja por exemplo, você faz a sua arte final no Illustrator, mostra que você sabe fazer no Illustrator. Se você faz no Photoshop, mostra no Photoshop. Mas assim, eu recomendo, se você tiver a possibilidade, aprende os dois. Tá? Mas eu acho que o Illustrator está ganhando muito terreno. Tá? Por isso que eu optei por ensinar o Illustrator. Tá? Só o Illustrator. Eu optei por isso porque é um programa que tem um nicho muito grande para os profissionais. Você vai ter serviço. Tá? E às vezes também não fique com medo que não tem serviço para todo mundo. Tem. O mercado é grande. Imagine quantas empresas, quantos comércios tem por aí que estão procurando por ilustradores. No mundo todo, tá? Estou falando no mundo todo porque, como nós somos ilustradores, né, no meu caso, que eu sou freelancer, eu faço trabalho para o mundo todo. Eu não preciso me preocupar. Eu tenho que correr atrás aqui do João da farmácia, do Joaquim da padaria. Não. Eu procuro trabalho no mundo todo. Ou os clientes vêm, né, do mundo todo passar serviço para mim. Tá? No meu caso, é mais
o cliente que vem atrás de mim, né? Assim, hoje em dia eu nem corro mais atrás de cliente. Os clientes vêm atrás de mim. Mas se um dia precisar também, né? Eu faço também, não tem problema. Roski, você é muito perfeccionista? Eu sou. É um saco, cara. Demoro muito para finalizar porque fico mudando e ajeitando o desenho. Eu sou perfeccionista, Tiago. Eu sou perfeccionista, mas eu estou tentando mudar um pouquinho, tá? Estou tentando deixar um pouquinho isso daqui. Se a minha nora estiver ouvindo aí, ela vai estar dando risada de mim porque ela fala que eu sou extremamente perfeccionista. Mas eu sou sim, eu sou perfeccionista, mas hoje em dia eu trabalho mais rápido, tá? Depois que eu criei o meu método de trabalho, assim, então eu trabalho um pouco mais rápido. O importante é você não procrastinar, né? Você está fazendo, tá com um cliente, você tem que entregar um trabalho e começa a fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquele trabalho. Tá? Se não for se você não fizer assim, não fizer essa procrastinação, você entrega o trabalho no dia ou antes até. Mas às vezes é bom deixar um pouco esse perfeccionismo de lado, tá? Às vezes isso não agrega tanto. Às vezes o cliente ele preza mais pelo prazo, né, do que aqueles detalhezinhos que você acaba colocando lá na ilustração. Eu já fiz ilustração, antigamente eu era muito mais e ficava, eu pegava, abria a ilustração e ficava olhando aonde eu poderia colocar mais coisas, cara. É um absurdo. E hoje eu me culpo bastante pelaquela época, eu poderia ter feito muito mais coisas do que eu fiz. Então tenta mudar um pouquinho, tenta mudar, começa a fazer umas ilustrações mais simples. Eu sei, cara, uma coisa que me tira do sério é eu não conseguir fazer ilustração simples. Né? E às vezes eu pego aqui e tento fazer alguma coisa simples no desenho. Aí quando eu me vejo, eu me pego fazendo um monte de coisa na ilustração. Mas tem que se policiar, tá? Um pouquinho de detalhe também não faz mal para ninguém, né? Vamos lá, o senhor Francisco. No caso de ilustração que expressa a cultura do país na qual você é contratado, é importante termos conhecimento da cultura desse país para agradar o cliente? Então, Francisco, eu já peguei trabalhos assim que eu dei uma pesquisada por cima, tá? Mas assim, o que eu não sabia, eu perguntava para o cliente. Por exemplo, eu peguei trabalho da Austrália, peguei trabalho de Taiwan, da Polônia, por exemplo, da Polônia eu peguei e o cara era uma empresa bem nacionalista, sabe? Os caras eram ele falava que eles eram patriotas num país onde não existia patriotas. Pelo menos isso que eles falavam da Polônia. E eles queriam fazer um produto baseado nas coisas da Polônia, tá? E da história da Polônia, da cultura deles. Então, eu acabei fazendo pesquisa e também fazia muita pergunta para eles. Tá? Mas eu pesquisei bastante mesmo. E eu conheci um pouco mais sobre a Idade Média na Polônia, sobre coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, casos que tiveram na Segunda Guerra Mundial. Então, eu fiquei sabendo um pouco sobre isso também. Mas, assim, são poucos os trabalhos nesse sentido, tá? Poucos trabalhos que eu peguei que eu tive que fazer pesquisa sobre cultura. Mas o mais importante é você saber um pouco sobre a cultura do país para você respeitar os caras, tá? Eu fiz um trabalho para mim, que era uma pantera negra, e os caras lá dos Estados Unidos começaram a encher meu saco, porque eu estava mexendo em uma época delicada da história dos Estados Unidos, que era a época dos Panteras Negras. Tá? E eles vieram mesmo falar isso para mim. Eu fiz uma pesquisa danada para fazer essa estampa, fiz uma pesquisa danada sobre a história do Partido dos Panteras Negras lá dos Estados Unidos, tá? E ela foi, né? Eu joguei num site lá
da Europa, da França, tirou uma nota super alta, né, no concurso. Foi a nota mais alta daquela semana. Geralmente eles lançavam as notas mais altas, eles lançavam a camiseta. E o cara me mandou um e-mail, falou, pedindo desculpa, mas ele falou que porque tinha coisas políticas na estampa e eles não poderiam lançar, porque eles também vendiam nos Estados Unidos. No fim, eles não lançaram a camiseta, me mandaram uns agrados lá, mandaram 2 camisetas, tal, e pedidos de desculpa. Mas, às vezes, não basta só você pesquisar, você tem que saber se você está ofendendo, né? Você está mexendo numa ferida dos caras também. Então, você tem que respeitar isso também. Virar noite para terminar um trabalho é uma situação inevitável na vida do ilustrador? Acontece sim. Eu já virei muita noite. Virei noite... No começo eu virava mais, porque eu era muito chato, né? Como o Thiago falou aqui, eu era muito perfeccionista. Mas depois eu acabei, né, ligando o F e comecei a fazer as coisas mais rápidas. Mas isso não evita de, às vezes, por prazo do cliente muito apertado, o cara chega e fala para você, eu tenho esse prazo aqui, você pode me entregar isso? Pelo amor de Deus, me entrega nesse prazo aqui. E você acaba pegando o trabalho dele pelo valor, né? Às vezes é um valor que compensa muito, aí você acaba virando à noite. Mas se não compensar, né? Se não for uma boa grana ali, você pode dispensar também. Falar, infelizmente não posso, passo para outro. Mas se compensar, meu filho, a gente passa a noite. Já aconteceu uma vez, eu peguei um trampo da Pepsi lá do Canadá, e eu tive que virar 2 noites seguidas por causa do prazo. Quase morri, mas entreguei o trabalho. Mas não faça essa loucura, não, pelo amor de Deus. Foi terrível. Comecei a ver barata subindo na parede aqui do estúdio. Pior que foi mesmo. Tá bom? Então, toma cuidado com os prazos, tá? Tenta esticar o máximo possível. Se às vezes você fala, esse trampo aqui eu consigo entregar em 5 dias, fala, entrega em 7. Tá? Mesmo só para. Né? Se você entregar antes, você é o cara. Se você entregar no prazo certo, beleza, você é um bom ilustrador. Se você atrasar, você está queimado no mercado. Então, sempre pensa no prazo. Passo pela mesma situação. Não consigo fazer uma ilustração simples para otimizar o tempo. Sempre acho que precisa de mais detalhe. Mas isso aí é da sua cabeça, tá? Isso aí é da nossa cabeça, inclusive. Não é só da sua, da minha também. Você não precisa incluir. O importante na ilustração é você saber contar a história, né, que você precisa contar. Por exemplo, você vai fazer uma capa de um livro, e esse livro, a história é tal, 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 se passa em tal lugar, sei lá. Então, você vai ilustrar aquela cena, você vai ilustrar. Se for no interior do livro também, você vai ilustrar. Tá? Então, você tem que passar a ideia para o leitor. Tá? Para o leitor não ter que ficar imaginando tudo, às vezes. Né? Às vezes, a ilustração, às vezes, dentro do livro, é mais para isso. Para o cara não precisar ficar imaginando tudo, tá? Mas tem autores que gostam, né? Uma capa que não mostra nada e a história é só para o cara imaginar mesmo, tá? Então vai depender muito. Tiago, quando vai ter mais desafio? Perdi aquele do robozinho. Poxa vida, vai ter. Eu acho que vamos fazer para o próximo lançamento, Tiago. Vamos ver se a gente faz. Tá? Se você quiser. Bom, só para o próximo lançamento, não tem jeito mesmo. Eu, assim, no meu curso, eu sempre estou jogando desafio lá para os alunos, sabe? E o nosso último desafio é o de Halloween. E tá bem legal que tá todo mundo fazendo seu desenho de Halloween, né? O Francisco, você não terminou o seu, né, Francisco? A Ingrid tem uma bruxinha lá, né, Ingrid?
Então, é muito legal esse negócio de desafio. É bem legal. E para você conhecer briefing também, né? Você conhecer como que o cliente pede as coisas. Eu acho bem legal. E esse negócio de desafio ajuda bastante. Eu procuro trazer assim os desafios baseados, por exemplo, no Halloween é legal porque depois você pode fazer estampas de camiseta, você pode fazer coisas para vender nas lojinhas de POD, tá? Então, a gente vai tentar fazer os nossos desafios, pelo menos da turma, né, do Fábrica de Ilustradores, tentar fazer sempre para a gente poder também, para os alunos também colocarem as coisas para venda, né, para começar já a ganhar o seu dinheiro. Bom, pessoal, é isso daí. Eu espero que eu tenha dado uma luz para vocês na hora de vocês escolherem, já quando vocês são ilustradores e ainda não são profissionais. Então, estou tentando dar uma luz aqui de um dos programas mais usados hoje em dia para se fazer ilustração, tá? Espero que isso tenha sido uma luz e se você conseguir fazer, né, usar Illustrator ou usar e além do Illustrator usar outros programas, beleza. Mas o Illustrator é um dos tops, tá? É um dos tops. Então, seria bem legal se vocês aprendessem também Illustrator, além de outros programas, tá bom? Então, é isso daí. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para vocês que comentaram aqui e obrigado para quem não comentou também. Como vocês sabem, eu sou um profissional de ilustração e a minha missão aqui é ajudar vocês a se tornarem ilustradores desejados no mercado vetorial, tá bom? A minha bandeira aqui é a ilustração vetorial. Boa noite para todos vocês, um grande abraço, se inscreva no canal, deixe comentário, ative o sininho, faça tudo isso aí que vocês têm que fazer, que está aí embaixo, que eu não me lembro nunca o que falar aqui, mas é isso daí, pessoal. Grande abraço para vocês e vem comigo que vocês passam de ano.